A raiva é considerada uma doença infecciosa viral aguda. Ela é causada por um Ó, ele já está vírus do começando a ficar gênero com o pescoço Lissavírus e acomete mamíferos, inclusive os assim, humanos. como se fosse uma Segundo o canha. Ministério da Saúde, a taxa de letalidade da doença é de aproximadamente 100%. De acordo com um infectologista, no organismo humano, o vírus ataca o sistema nervoso periférico e pode migrar para o sistema nervoso central, levando à morte. A princípio, são distúrbios neurológicos, que variam muito, né? A agressividade não é uma característica do homem, sim uma apatia, e ele começa a ter uma paralisia progressiva. Então, a gente considera que o acidente é mais grave quanto mais perto da cabeça, por exemplo, e quanto mais dilacerado. É óbvio que quando o animal silvestre, um mico, por exemplo, um ataque de um primata não humano, ele é muito grave, sempre é considerado grave. O de cão é um acidente secundário, é importante a dilaceração do tecido. O homem vai variar muito, a gente tem algumas coisas que são características, a paralisia progressiva, a pessoa ficar rígida, mas na fase final da doença. Ela pode desenvolver também uma cialorreia intensa, perda de saliva, ela vai ter dificuldade de deglutir, uma paralisia da boca, aí começa a ter muita produção de saliva. A principal forma de transmissão da raiva aos seres humanos é pelo contato com a saliva de animais contaminados, sejam eles domésticos, como os cães e gatos, ou silvestres, como os morcegos. Não é interessante as pessoas caçarem ou pegarem o morcego. Inclusive, o morcego tem uma importância biológica enorme. De forma geral, os morcegos que invadem as casas no ambiente urbano são morcegos frutíferos e insetíferos. Ele não tem a importância da transmissão da raiva. Porém, na fase de fazenda, ele pode sim ter morcegos hematófagos circulando. Então isso é mais perigoso. Os morcegos hematófagos vivem em colônias, em cavernas, por exemplo. Então eles vivem em copa de árvore, em sótão de casa, não é o perfil disso. Em algumas situações muito específicas pode até acontecer pequenas colônias perto do ambiente urbano. Mas aí, no caso desse, deve ser avisada a vigilância sanitária para que ela possa monitorar e sim diagnosticar. Não é interessante que ninguém casse, nem pegue, muito menos mate morcego. No dia 3 de abril deste ano, uma criança de 12 anos deu entrada na unidade de pronto atendimento de Teófilo Otoni, na região do Vale do Mucuri, em Minas Gerais. O paciente apresentava pelo menos 7 sintomas de raiva humana. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, ele morava em uma aldeia indígena na cidade de Bertópolis e foi mordido por um morcego hematófago. O menino morreu no dia seguinte. Um outro caso de possível contaminação por raiva humana é investigado em Minas Gerais. A paciente também é uma criança de 12 anos que pertence à mesma aldeia. De acordo com o governo do estado, ela está internada em um hospital de Belo Horizonte e aguarda o resultado dos exames que vão confirmar ou não a infecção pela doença. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, no dia 13 de abril, a criança teve uma piora e precisou ser transferida para a UTI. A secretaria informou que em todos os casos de raiva humana registrados em Minas Gerais até agora, o paciente morreu. O último óbito registrado pela doença no estado antes do caso que aconteceu em abril deste ano foi em 2012 no município de Rio Casca, aqui na Zona da Mata. Para controlar a disseminação da raiva humana, é importante que a pessoa com suspeita de infecção procure uma unidade de saúde para o atendimento de profilaxia. A vacinação do cão não significa proteção absoluta para o homem. Então é importante, toda vez que tem um ataque de um animal doméstico, mesmo em casa, isso varia muito. O animal silvestre sempre é considerado um ataque grave. Mas o animal doméstico, o proprietário deve avaliar e sim levar o veterinário para a primeira avaliação e buscar um serviço de saúde. Em Juiz de Fora, o serviço que controla a vacinação e imunização da raiva é o HPS. Então a gente não pode ter dúvida em relação a isso. É claro que o proprietário reconhece o seu animal e ele sabe quando ele está de uma situação diferente, mais agressivo. Normalmente o cão fica mais recluso, ele fica se escondendo, também é uma característica. Mas se for um animal estranho, mesmo que seja doméstico, mas de outro proprietário, é necessário que o homem ou a pessoa acidentada busque um serviço de saúde. Não fique na dúvida, porque a raiva não tem cura e mata. Para prevenir, existe vacina. A vacinação antirrábica em cães e gatos tem o objetivo de interromper a transmissão entre os animais para evitar que a população humana seja acometida pelo vírus. No caso dos morcegos, que também são transmissores, a Polícia Militar do Meio Ambiente alerta: o contato com esses animais deve ser evitado. É importante que a população não tente pegar esse animal, porque ele é um animal transmissor da raiva, e chamar os órgãos responsáveis para o recolhimento, Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiro Militar ou até mesmo a Guarda Municipal. O animal, após recolhido,
é encaminhado para o setor de zoonose, onde ele será submetido a exames clínicos para saber se ele está raivoso ou não. Matar animal silvestre é crime, dá prisão e dá multa. Então vamos proteger nossos animais, ainda que seja um morcego, qualquer outro tipo de animal silvestre, vamos protegê-los porque é importante a nossa fauna ser protegida. Então, diante de um acidente, né, por qualquer tipo de animal doméstico ou silvestre, a pessoa deve procurar para iniciar a imunoprofilaxia através de vacinações e soros específicos. Então, quanto mais rápido o evento e mais iniciado o processo de imunização, é melhor.